Já pensou você descobrir os principais erros que fazem você perder dinheiro ao investir seu recurso? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e eu quero convidar você a ficar até o final desse conteúdo para a gente poder esclarecer aqui os 5 principais fatores que fazem com que as pessoas se frustrem nos investimentos, percam dinheiro dos seus investimentos e aí acabem talvez nunca mais investindo por conta dessa frustração. Eu sou Andrés Bardellotto, sou especialista em alavancagem patrimonial e diversificação de carteira através do consórcio imobiliário. E eu quero falar com você sobre esses 5 fatores que muitas pessoas cometem ao fazer o investimento, acabam perdendo dinheiro, se frustrando e estagnando sua vida financeira porque ficam até com medo, com receio de fazer investimento. Eu não sei se você, assim como eu, imagina, né? Acredita que investir para o seu futuro é importante, mas se você não pensa assim, eu acredito que você deveria começar a considerar isso, porque depender somente do INSS é um risco muito grande. Se você não está construindo algo para a tua aposentadoria, talvez lá na frente você vai sentir muitos problemas financeiros. E é sobre isso que eu quero te ajudar a entender algumas falhas, alguns fatores que as pessoas cometem para que você possa começar nesse mundo de investimentos ou possa potencializar o que você já faz para que você possa ter resultados lá na frente satisfatórios. Como eu já falei, eu trabalho com consórcio imobiliário a título de investimento, diversificação de carteira e alavancagem patrimonial, mas o assunto hoje vai falar num contexto geral de investimentos, tá, gente? Então, não é só de consórcio que nós vamos falar hoje. Eu quero trazer aqui 5 falhas, 5 erros graves que as pessoas cometem ao entrar no mundo dos investimentos. Se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber as notificações e também os nossos conteúdos sobre mercado financeiro, sobre consórcio de forma mais específica. Então vamos lá, qual que é o primeiro erro, o erro mais básico que eu imagino que as pessoas cometem ao iniciar no mundo dos investimentos? Muitas pessoas têm essa noção de que investir é importante e até começam, mas começam de qualquer jeito. Então, para mim, o primeiro erro, a primeira falha é você começar o mundo do investimento sem planejamento, sem reservas. Vamos pensar no seguinte cenário. Hoje, existem muitos produtos para você investir. Eu vou usar aqui um que quase todo mundo conhece, né? Que são ações. Ações é uma renda variável, onde você pode ter muito lucro ou muito prejuízo. Ele oscila muito, então em vezes você está ganhando, em vezes você está perdendo, e por muitas vezes você precisa pensar no longo prazo. Já quero abrir um parênteses aqui. Investimento é de médio a longo prazo. Não entre no mundo dos investimentos achando que você vai ficar rico da noite para o dia. Ah, André, pode acontecer? Pode acontecer. Alguma coisa específica, um negócio específico que você faz, você pode ganhar muito dinheiro, né, em um único negócio. Mas, via de regra, você precisa entender que é de médio a longo prazo. No mundo das ações, que eu estou entrando aqui nesse exemplo, principalmente. Por quê? Porque às vezes você compra um papel e esse papel por algum motivo cai. Ele é até um papel bom, é um papel, uma ação, né? Quando eu falo papel, uma ação, que vai subir ao longo do tempo. Mas você precisa ter tempo para isso. E por que eu estou falando que o erro mais básico das pessoas é começar no mundo de investimento sem ter planejamento? Porque ele tem um recurso, talvez, recebeu um 13º, uma premiação, bonificação, uma herança, algum valor, ou sobrou no mês, algum valor que talvez seja o único valor dessa pessoa. E ele vai lá e aporta tudo em ações, por exemplo. E essa ação cai e fica, vamos pensar na pandemia aí, que caiu 50% do mercado, e aí ficou 6, 8, 10 meses, um ano, esse mercado embaixo. Então você pensa assim, você investiu R$5.000 e esses R$5.000 se tornaram R$2.000. E se você não tem um planejamento, se você não tem reserva, e você tem qualquer problema, qualquer dor de barriga, que a gente fala aqui no Sul, você vai ter que sacar esse dinheiro. E aí você investiu 5, vai sacar 2, perdeu 3.000 e talvez você nunca mais volte a investir porque você não teve planejamento e aí você teve uma frustração, você perdeu dinheiro. Então, para mim, o básico em todo o mercado é assim, tá? Salvo a renda fixa, que tem normalmente liquidez diária, então você pode sacar o momento que você quiser, sem perder dinheiro muitas vezes. Então, salvo isso, mas aí a renda fixa é um produto que não vai te deixar rico, né? Então, salvo isso, gente, você tem que ter muito cuidado. No meu caso, consórcio, por exemplo, que você que me acompanha aqui é para entender do consórcio, é o mesmo cenário da ação. Você talvez não vai perder dinheiro, tá? O teu valor não vai cair, o mercado não vai oscilar, não vai cair o valor que você investiu. O detalhe é que, vamos pensar o seguinte, você contrata um plano pagando R$1.000 por mês, só que esses R$1.000 por mês não é sustentável para você. Você consegue por 3, 4 meses pagar isso e daqui a um pouco vai se apertar. Você não tem reserva, ou daqui a um pouco até pagaria até o final do plano esses R$1.000, mas é muito no limite. E aí acontece qualquer problema que não está no teu radar
E esses R$ 1.000 já começam a fazer falta para você. Se você não tem uma reserva para bancar esse problema, para poder compensar isso, você ou vai ter que diminuir o crédito, ou vai ter que desistir do crédito, vai ter que parar no meio do caminho. Isso acontece muito, gente, tá? Então a reserva e o planejamento são básicos para que o teu investimento tenha sucesso. Uma reserva é você ter um valor, um recurso guardado numa renda fixa de preferência, que você tenha liquidez diária, que se acontecer alguma coisa, você vai ali e saca. Então, por exemplo, vou voltar aqui, por exemplo, das ações, tá? Então você comprou uma ação, a ação caiu, aconteceu um problema, você não precisa ir lá e liquidar as suas ações, você pode deixar ali para o valor voltar e você resgatar o que você investiu ou resgatar com lucro. Você vai pegar da tua reserva para poder suprir essa necessidade de momento e aí depois, quando o mercado voltar, você vai lá em liquidação e continua no investimento, tá? Daqui um pouco liquida lá, volta para tua saca o valor, coloca na reserva e assim você vai fazendo. Então a importância de você iniciar no mundo dos investimentos com planejamento e com reserva, ela é básica, gente. Esse é o principal erro que as pessoas cometem. Não tem planejamento nenhum, começa a investir de qualquer jeito, sem organização, e aí tem frustração. Segundo erro gravíssimo que as pessoas também cometem ao começar a investir, não ter um objetivo claro. Por que você vai começar a investir? Só para guardar dinheiro? Já está errado, porque investir é uma coisa, guardar é outra. Você tem que entender que são coisas diferentes. Poupar e guardar é uma coisa, é uma reserva, por exemplo, e o investir é multiplicar. Guardar e multiplicar são coisas diferentes. E eu pergunto para você, o porquê que você está multiplicando? Qual é o teu objetivo? É se aposentar com uma renda passiva, por exemplo? É um bom objetivo, né? Mas você tem que ter claro com quantos anos você quer se aposentar. Qual é a renda que você precisa, olhando para frente, olha o teu padrão de vida hoje, coloca aí 5, 6, 10% ao ano de inflação, que vai aumentar os custos. Então daqui 20, 30, 40 anos, quando você for se aposentar, quanto você precisa de renda passiva para você ter uma tranquilidade financeira? Ah, eu preciso de 10, 15, 20 mil reais, 50 mil reais. Perfeito. O que você precisa construir, então, para ter essa renda? Isso tem muita conexão com o primeiro, né? Um planejamento. O primeiro é você não planejar no sentido de você não ter reserva. E esse segundo também, não deixa de ser uma falta de planejamento, mas para você não ter um caminho certo, um alvo. Quando você tem isso claro, você vai trabalhar, você vai buscar esse objetivo. Agora, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Terceiro, não ter consistência. Entenda, investimento é médio e longo prazo. É algo que você começa e nunca termina, tá? Você até pode mudar a estratégia, você pode mudar o produto, mas o investimento precisa estar na tua carteira todos os meses. Tem que estar no teu planejamento financeiro. Tem que estar na tua organização mensal. Não é quando sobrar eu invisto. E isso acontece quando você não tem um objetivo claro. Entenda como uma conecta com a outra. Se você não tem um objetivo claro, você não vai ter uma consistência, porque você vai guardar por quê todos os meses? Não vai fazer sentido para você. Então você precisa ter algo, ou algum motivo por que você quer isso, um motivo muito grande, por sinal, para que você possa ter consistência. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção, desliga tudo que você está na tua mente aí, só fica ligado com o que eu vou te falar agora. A consistência, ela é muito importante, porque as dificuldades, os momentos difíceis vão acontecer. Se você não tiver consistência, você não vai chegar a lugar nenhum. Quantas pessoas que começam as coisas, mas não terminam? Quantas pessoas que começam a dieta e não terminam? Quantas pessoas que começam a academia e não continuam? Quantas pessoas que até começam investimento, mas não vão até o fim? Quantas pessoas que começam o consórcio, mas param no meio do caminho, porque demora muito? Gente, o tempo vai passar de qualquer forma. Entenda, consistência faz parte do sucesso de quem investe. Se você fazer um aporte só e deixar lá a vida inteira, vai ter um retorno? Até vai. Agora, se você todo mês fazer aportes com regularidade, com consistência, tenha certeza que o sucesso financeiro vai ser certo para você. Quarto erro aqui, colocar tudo que você tem em um único produto. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Você já deve ter estudado isso. Os mais antigos falavam muito sobre isso. E isso é uma verdade até hoje, gente. Cuidado, lembra, eu estou falando aqui de cinco fatores, né, que fazem você perder dinheiro e todos têm uma conexão. Se você pegar tudo que você tem e colocar em qualquer produto, por melhor que seja, sem planejamento, sem saber o que você quer, sem uma consistência, eu só vou pegar tudo que eu tenho aqui e vou colocar. Isso é quase certeza que você vai ter uma frustração, que você vai perder dinheiro. Então,
A diversificação da tua carteira, ela é muito importante. Ter um pouco de caixa, ter um pouco em renda fixa, ter um pouco em variável, ter um pouco em criptomoeda às vezes, ter um pouco em consórcio, ter um pouco no exterior, em ouro, em dólar. Diversificar a tua carteira. Ah, André, mas eu tenho pouco valor. Ok, daqui a um pouco você não vai conseguir fazer muita coisa no começo. Mas tenha consciência disso, desenhe essa estrutura. Comece com alguns produtos específicos e aí depois aos poucos você vai incluir na sua carteira. Mas não coloque tudo que você tem em um único produto. Porque se der qualquer problema, você pode ter uma frustração muito grande e uma perca muito grande de dinheiro. Então lembre disso, tá? Você apostar tudo que você tem, você colocar tudo que você tem em um único produto pode ser muito arriscado para você e é um dos fatores que fazem com que muitas pessoas percam dinheiro. E agora o último, fator que eu quero trazer para vocês, dos 5, mas não menos importante, e na verdade para mim é o mais importante, é não ter um conhecimento mínimo. É você não ter o básico, você não entender o básico. Então você não precisa ser um expert, mas você precisa ter uma noção do mercado, uma noção do produto que você está comprando. Vou falar do meu produto, tá? Do consórcio. Esse canal ele existe para levar informação para você. Por quê? Porque a nossa missão antes de vender é te informar. É deixar você entender tudo que você pode e o que você não pode com o consórcio. Por quê? Porque aí você vai ser um cliente nosso, um cliente mais preparado, um cliente que não vai se frustrar e também não vai desistir, porque você entendeu o começo, meio e o fim da operação. Então, quando você vai entrar no mercado, seja ele qual for, seja consórcio, seja até renda fixa, renda variável, um business, um negócio, vou investir no negócio, entenda o básico desse negócio. Entenda a operação, entenda os prós, os contras. Não existe produto que vai ter só coisa positiva. Todo produto tem coisas boas e coisas ruins. Então coloque na balança e entenda se esse produto é para você. Falando de investimento, nós temos 1 milhão de opções de investimento. E as pessoas me pedem assim, André, qual que é o melhor investimento para mim? Não existe o melhor investimento de forma geral. Existe o melhor para você naquele momento que você está. Talvez para você hoje, investir em consórcio seja o melhor cenário. Talvez amanhã, investir numa renda fixa seja o melhor cenário. Embora eu sempre considere importante você andar em paralelo com isso. Mas entenda que cada pessoa tem uma realidade financeira, tem um objetivo, tem uma condição mensal, tem um recurso talvez para aportar, então cada situação é uma situação. Mas o melhor investimento, sem dúvida alguma, é você investir em conhecimento. O melhor investimento, sem dúvida alguma, é você investir em conhecimento. Porque assim, você não vai sempre ser, a gente fala aqui no Sul, a Maria vai com as outras. Ou seja, o que o vendedor falar para você, você vai aceitar. É importante que você tenha um consultor, um assessor que te dê orientação, que te conduza, mas é importante que você saiba o mínimo, para que você possa questionar, mas por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Por que esse grupo no consórcio? Por que essa estratégia? Por que uma cota e não 10 cotas? Por que 10 cotas e não uma cota? Entendeu? Se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Essas questões são importantes para que você possa ter sucesso ao final do teu investimento. Então esse é o 5º dos fatores que, para mim, são os principais que fazem com que as pessoas percam dinheiro. Não ter um planejamento, não ter um objetivo claro, não ter consistência, colocar tudo num lugar só, num produto só e, por fim, não ter conhecimento. Eu estou falando isso de uma forma geral, mas também, claro, com certeza é para o consórcio. Se você está pensando em investir em consórcio, tenha clareza disso, avalie esses 5 fatores, tenha reserva, tenha um planejamento tanto para você ter essa reserva, para você saber onde você quer chegar, entenda que é um jogo que você entra e nunca mais sai. O investimento você tem que fazer sempre. De novo, você pode mudar a estratégia, pode aumentar a aporte em alguma situação na tua vida, pode diminuir a aporte, mas você sempre vai estar fazendo, tá? Principalmente na fase de construção, você vai ter que fazer com muita força para você construir de forma mais rápida, tá? Não coloque tudo num lugar só, diversifique e, por fim, tenha um mínimo de conhecimento. Busque conhecimento, faça treinamentos, leia livros sobre o mercado num todo, sobre a economia, sobre o investimento específico que você quer fazer, para que você tenha um pensamento já, uma linha de raciocínio, que você consiga pensar com a tua cabeça e não só vai pela opinião de quem talvez só quer te vender. Quando você tem um conhecimento básico, você vai entender se essa pessoa de fato quer te ajudar ou se ela só quer te vender. Isso é importante para que você tenha sucesso no mundo dos investimentos. Esse foi mais um conteúdo e eu quero deixar para você aqui um vídeo que fala sobre alavancagem patrimonial. Talvez você não tenha assistido ainda. Ele mostra aqui uma estratégia onde você pode, com uma carta de crédito, pagando um pequeno valor mensal, construir um patrimônio milionário. E é uma forma de você entender
como o consórcio pode ser um caminho para a construção da sua liberdade financeira.